Olá, alunos, bom dia. Esta é uma aula para o 8º ano do ensino fundamental. E na aula de hoje nós vamos ver como temas, principais as danças indígenas, africanas e as danças afro-brasileiras. Eu sou a professora Márcia, estarei com vocês aqui na moderação através do chat e apresento a vocês a professora Fernanda Borges, que é a professora da aula. Bom dia, professora. Bom dia, turminha do 8º ano. Vamos lá. Agora a gente mudou. Estamos no segundo bimestre. O segundo bimestre agora é dança. A habilidade que a gente vai trabalhar hoje, pessoal, é EF08AR09. Pesquisar e analisar diferentes formas de expressão, representação e encenação de danças de matriz indígena, africana e afro-brasileira, reconhecendo e apreciando composições de dança de artistas, grupos e coletivos paulistas e brasileiros de diferentes épocas. Eu já vou começar a nossa aula com um chat. Queria que vocês dissessem aqui para mim e para a professora Márcia, o que para vocês é dança? Vou deixar 2 minutos para vocês contarem aqui para a gente o que para você é dança. Olha só, professora Fernanda, muita interação pelo chat, muitas respostas bem interessantes. A Maiara disse que dança é mover o corpo. O Renan acha que é uma forma de se expressar. O Murilo acha que dança é uma música. O Guilherme acha que é uma diversão. A Maria Clara acha que são movimentos que se faz com o corpo, com uma música ao fundo. E o Isaac acha que é movimento corporal. Pessoal do 8º, tá tudo certo. Só dança necessariamente não precisa ter música. Às vezes a gente dança sem música mesmo, tá? Então vamos lá, pessoal. Dança. Dança é uma linguagem artística que se configura pelo movimento estético e criativo do corpo. Esses movimentos, eles envolvem a nossa consciência, ritmo, força, emoção, expressam ideias, emoções, sentimentos e aquilo que eu falei, às vezes são sustentados ou não por música. Como nós estamos falando sobre dança indígena, africana e afro-brasileira, eu vou voltar a um chat. Eu queria saber de vocês se vocês conhecem alguma dança indígena. Conta aqui, só que dessa vez eu vou deixar só 1 minuto. Conta aqui para mim em 1 minuto se você conhece alguma dança indígena, sabe o nome, já viu. 1 minuto, pessoal.
Voltando aqui, professora, bastante interação pelo chat, né? Mas, assim, a maioria dos alunos, né, citam que não conhecem ou nunca ouviram falar de danças indígenas. Ó, pessoal, a dança indígena, apesar de ser uma cultura tão próxima, a gente acabou se distanciando. E aí, por isso que às vezes as pessoas me perguntam, por que a gente vai falar sobre dança indígena na aula de dança? Olha que bacana. As pessoas às vezes não conhecem, não ouviram falar, e nessas nossas aulas de arte a gente traz um pouquinho dessa cultura, dessa questão da dança indígena. Vamos lá. Vamos começar a falar então sobre a dança indígena. Então, a dança indígena, pessoal, nas tribos indígenas, a arte, a cultura, ela sempre teve uma conotação utilitária, não sendo diferente com a dança também. Ou seja, está ligado a costumes e a rituais das tribos, como nascimento, celebrações, passagem de idade, mortes, cultos a matas, às divindades e a mitos religiosos. Ou seja, nas tribos indígenas se canta, se dança, se faz desenhos corporais sempre ligados a alguma questão prática da tribo. Nós vamos sair para caçar. Nós voltamos da caça, então se realizam danças, cantos. Alguém ficou doente, adoeceu. Eles fazem cantos, tanto é que as danças e os cantos geralmente têm nomes de animais, de florestas, de coisas relacionadas às conotações utilitárias, tá certo? Então, é o que eu estava contando para vocês. Preparação para a guerra, homenagear um cacique, crescimento do plantio, fartura na caça e na pesca, marcar a passagem da infância para a juventude, que aí não é aniversário que nem a gente faz aqui, tá? São as passagens dos ciclos de vida. Homenagear os mortos, ajudar a curar doenças, sempre utilitário, tá, pessoal? Agora a gente vai falar de algumas danças que são de origem indígena, e essas eu tenho certeza que algumas vocês conhecem. Vamos lá. O cateretê ou a catira. Catira ou cateretê é uma dança marcada pela batida dos pés e mãos dos dançarinos, ou como são chamados, dos catireiros. A catira é dançada essencialmente por homens, mas hoje em dia muitos grupos já introduziram a participação de mulheres. Toré. A dança faz parte de um ritual indígena, sendo o símbolo maior de resistência e união entre os índios da região nordeste do país. Os índios dançam, em geral, ao ar livre, em círculos, com pisadas fortes, ao som de uma toada realizada por maracás, que são os instrumentos musicais que a gente já viu aqui, os instrumentos musicais feitos por eles. Pessoal, toda vez que a gente está aqui na nossa aula, eu sempre falo a mesma coisa, que essa aula é um recorte, né, dos cadernos do professor e do aluno, e que o ideal seria vocês pegarem sempre um lápis, um caderno, para anotar, porque às vezes 40 minutos de aula não dá tempo da gente falar tudo, e às vezes eu passo o nome de algumas coisas que eu gostaria que, se possível, vocês pesquisassem extra sala, fossem na internet e pesquisassem, como, por exemplo, é o caso agora. Eu trouxe o nome de algumas danças que, se possível, eu gostaria que vocês pesquisassem depois. Então, eu vou deixar na tela, vocês podem anotar, printar ou fotografar. Cateretê ou catira, que é o que a gente falou agora, que é muito bonito, pessoal, de ver. Cururu, sarabaquê ou dança da Santa Cruz. Sairê, quarupi, jacundá e a dança do toré, que foi o que eu falei agora. Você vê, eu consegui falar sobre 2 danças só. O resto teria que ser pesquisado em casa mesmo. Continuando, pessoal, eu trouxe para vocês 2 danças indígenas para apreciar. Então, eu espero que vocês gostem e reparem o formato das danças. Vamos apreciar a primeira? Pessoal, vocês repararam o estilo da dança, o som, o que eles estavam usando, onde eles estavam fazendo essa dança, tá? Lembra que eu comentei com vocês que geralmente a dança indígena ela é circular
E eu trouxe para vocês uma outra dança de uma outra tribo. Então já vai ser totalmente diferente, não. Também vai ter o mesmo estilo, mas vai ser em outro formato. Então prestem atenção, analisem para a gente ver as formas diferenciadas de cada tribo. Pessoal, então, os vídeos que a gente assistiu, só uma pequena demonstração das danças indígenas. Eu não sei se vocês repararam que tem a questão da circularidade, mas no segundo vídeo eles já fizeram movimentos diferentes. Por isso que eu trouxe para vocês outras danças, outros estilos. Pesquisem, tá, pessoal? Vamos seguir a nossa aula. A gente vai falar um pouquinho agora sobre as danças africanas. E eu vou começar com uma interação no chat de 1 minuto. E eu queria também saber se vocês conhecem algum tipo de dança de origem africana. 1 minuto. Então, voltando aqui, professora, bastante interação pelo chat, tá? E assim, muitos aqui citam, né, a capoeira como um exemplo de dança africana, tá? O Marcos citou macumba. Então, Marcos, macumba, na verdade, não é uma dança, tá? A macumba, ela seria um instrumento musical, né, parecido com um atabaque ou um tambor pequeno, tá? Então, assim, geralmente as danças, né, que têm uma conotação mais religiosa dentro da cultura africana, elas têm outros nomes. Você pode ver aí o jongo, por exemplo, né, outro exemplo, né, professora? A própria capoeira, as rodas de lundu, umbigada, essas sim são estilos tipicamente africanos, tá ok? Pessoal, mas é muito bacana quando vocês trazem essas dúvidas, trazem as palavras. É isso aí, é uma troca entre nós aqui e vocês. Vamos lá. Danças africanas, pessoal. Os passos da dança africana estão relacionados ao dia a dia também deles. Então, eles dançam para agradecer em cerimônias e rituais de passagem, nascimento, casamento, morte, colheita, guerra, alegria, tristeza, doença. É muito parecido com os indígenas, né? As danças são para agradecer, cerimoniais. Uma curiosidade das danças africanas é a organização dos grupos. Geralmente eles formam círculos, fileiras ou semicírculos
e valorizam a participação de toda a comunidade. Isso é muito bacana, muito diferente. A gente vai falar de algumas danças, mas tem várias, tá? Novamente, eu peço para vocês pegarem papel, caneta, para anotar as que eu não falar aqui. A gente vai falar primeiro da Guedra. A Guedra, o Guedra, é uma dança popular, muito vista na região africana do deserto do Saara. Ela é conhecida como o ritual das mulheres de azul. Guedra significa aquela que faz o ritual. Ao dançarem, as mulheres elas realizam símbolos místicos com o corpo em agradecimento aos 4 elementos da natureza: água, terra, fogo e ar. Pessoal, procura na internet, porque é muito bonito. E é muito bonito você ver o contraste das mulheres todas vestidas de azul, naquele deserto todo amarelo. Fica muito bonito, assim, os movimentos que elas fazem com as mãos. É muito lindo, pessoal. Eu não conhecia, fui conhecer há pouco tempo, fiquei apaixonada. Então, procurem na internet depois assistir a Guedra. Mais uma, pessoal, a Kizomba. A Kizomba é um ritmo adaptado dos antigos merengues angolanos, como a semba. A palavra Kizomba significa festa e se deriva das festas do povo negro que resistiu à escravidão. Kizomba é uma dança que se dança em par, bem junto, com passos elaborados e sincronizados. Bem difícil, viu, pessoal? Eu trouxe para vocês apreciarem um pedacinho da dança. Espero que vocês gostem. Prazer, menina, se tentará para não fazer mais loucura. Palavras que não vi, abrindo esperança. Está mais apaixonado, mais animado. Já me entrar na bom mundo, partilhar cada segundo. Meu amor, quero te dizer, estou pronto para te dar aquilo que merece. Oh baby, tudo. Estou pronto para começar a acreditar que tu és a mulher que eu amo. Os teus olhos são 2 ilhas no meio do oceano. Teu corpo tem a ternura de uma obra divina. A tua voz suave e doce tem uma doçura. A tua boca tem um sabor que eu desejo. Não deixa-me entrar no teu mundo, partilhar cada segundo. Meu amor, quero te dizer, estou pronto para te dar aquilo que merece. Oh baby, tudo. Estou pronto para começar a acreditar que tu és a mulher que eu amo. E aí, pessoal, curtiram? Quando eu assisti essas apresentações do Kizomba, eu fiquei muito com vontade de aprender. Achei muito bonito. Vamos lá. Mais danças africanas para pesquisar. Anotem. Pesquisem as outras que eu não trouxe aqui pelo tempo que é escasso. Vamos lá. Vou deixar na tela para vocês olharem. A Roache, Guedra, que a gente falou, e Chicate, Gnawa, Kizomba e a Semba. A Semba a gente ainda vai falar mais para frente, tá em outra aula, mas se vocês já quiserem ir pesquisando e vendo como que é o estilo de dança, seria bem bacana. Continuando, pessoal, agora a gente vai para as danças afro-brasileiras e eu vou abrir um chat de 1 minuto para saber se vocês conhecem alguma dança de origem agora afro-brasileira. Se conhecem, pode me dizer o nome aqui. 1 minuto, pessoal.
Então, professora, voltando aqui, bastante interação, parabéns, né? Muitos alunos aqui falando sobre várias danças, né? Inclusive, alguns citam danças com conotações mais religiosas, né? Olha só, gente, alguém citou aqui o candomblé. Na verdade, o candomblé não é uma dança, né? Aí você entra na questão religiosa. Claro que, durante os rituais de candomblé, existem algumas danças, né? Realizadas ali em homenagem aos orixás. Entretanto, né, o candomblé, de forma geral, não é uma dança, e sim, né, um culto ou um rito religioso, ok? Então, gente, olha só, muitos alunos estão citando aí capoeira, lundu, né? Alguns citaram o próprio carimbó, né, o siriá. Aí depois a gente volta a falar um pouquinho de algumas dessas danças, né, lá para o final da aula, né, professora? Pessoal, novamente eu trouxe as danças afro-brasileiras. Essa é uma lista mais extensa. Se der para vocês anotarem pelo menos 3, sem ser das que a gente falou aqui, então vou deixar na tela para vocês as danças afro-brasileiras. Vamos lá, capoeira é a primeira, congada, o jongo, maracatu, tambor de crioula, o frevo, umbigada, embolada, boi de reis, bumba meu boi, chimarrita, vaquejada, maculelê, repente, machixe, gafieira, lapinhas, samba, folia de reis, alto do quilombo. Então, pessoal, anota pelo menos 3 de nomes que vocês acharam interessantes, diferentes, sem ser a capoeira, vai. A capoeira a gente já conhece, tenta pegar alguma coisa diferente que a gente nunca viu, porque a gente aprende, a gente fica surpreso com o que a gente vê às vezes, que é muito bacana, tá? A gente vai falar um pouquinho, pessoal, da capoeira. Eu trouxe a capoeira porque eu sei que é uma cultura bem conhecida, então eu já trouxe logo a capoeira para a gente já conversar, e tem bastante gente que vai fazer interação no chat comigo agora. Vamos lá. A capoeira, pessoal, é uma mistura de arte marcial, dança, vocês verem que eu grifei em azul, música, esporte e cultura popular. Os praticantes aprendem a lutar, gingar, jogar e tocar instrumentos como o atabaque, berimbau e o agogô. Desenvolvida no Brasil por descendentes de escravos africanos, a capoeira era um tipo de luta que os negros usavam para se defender, fugir da escravidão ou defender o quilombo. A capoeira, pessoal, é uma das culturas populares mais completas, porque ela envolve dança, música, esporte, cultura. Eu trouxe para vocês uma apresentação de capoeira, de muitas que tem, tá, pessoal? Eu escolhi uma e eu espero que vocês apreciem. Turma, gostaram? Espero que vocês tenham gostado. É só uma demonstração. Procurem depois na internet para ver um pouco mais sobre a capoeira. Quem já faz, espero que eu tenha feito uma boa escolha de vídeo. Vamos lá, pessoal, vamos continuar. Agora a gente vai falar sobre o frevo, que é bem conhecido também, né? Então, o frevo é uma das principais danças tradicionais brasileiras. É uma dança de passos rápidos, com muita improvisação, que mistura rodopio, gingado, pequenos passos e malabarismos. Os dançarinos utilizam ainda uma sombrinha colorida, aberta, dando um colorido todo especial à dança, conforme vocês estão vendo aí na imagem.
Então, essa dança popular, pessoal, ela foi reconhecida como patrimônio histórico imaterial pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN. Então, ela é conhecida no mundo todo e agora é um patrimônio imaterial. O nome frevo vem do verbo ferver, porque a dança ela é muito rápida com seus passos. As músicas são muito rápidas, os passos são muito rápidos. E agora eu queria pedir uma interação pelo chat. A gente viu várias danças, vários estilos, africano, indígena, afro-brasileira. E eu queria saber de vocês, e aí eu vou dar 1 minuto. Não, dessa vez eu vou dar 2 minutos para vocês pensarem qual das danças você mais se identificou, indígena, africana ou afro-brasileira. Se você tivesse que escolher agora um curso de uma dessas danças que eu passei, qual delas você escolheria? 2 minutos, pessoal. Olha só, professora Fernanda, a maioria dos alunos aqui, né, diz que se identifica muito com as danças de origem afro-brasileira, né? Até pela questão, talvez, né, por serem danças assim que já englobam, né, tanto a questão da origem africana, né, a matriz africana, como elementos, né, mais comuns à nossa cultura, né, elementos que a gente já conhece mais, né? A grande maioria citou afro-brasileira. Professora, e você, se ganhasse um curso agora, africana, indígena ou afro-brasileira? Indígena, o carimbó é uma coisa maravilhosa, é lindo de ser dançado, lembra muito, né, a questão do valsado mesmo, né, a questão dos movimentos circulares, da valsa, enfim. Eu ficaria aí com o indígena, o carimbó. Pessoal, eu ficaria com a africana, como eu já tinha dito para vocês, quando eu vi a kizomba, eu fiquei apaixonada. Eu espero poder entrar em um curso. Assim que acabar a pandemia, eu espero poder procurar um curso. Eu gostei bastante. Professora, quer complementar mais alguma coisa da nossa aula? Então, olha, alguns alunos, né, fizeram algumas perguntas aqui para a gente, tá? O Rafael perguntou aqui, mas se dançar sem música, eu não vou achar estranho? Não, Rafael. Tudo depende, né, de como você se sentir. Tá? Você tanto pode dançar sem música, até para que você coloque gestos mais soltos, né? Uma coisa mais livre, ou você pode realmente utilizar uma música. Tá? A Melissa fez uma pergunta se a capoeira é uma dança indígena ou africana. Né? Acredito que agora, né, depois do decorrer da aula, você percebeu que a capoeira ela é uma dança de origem africana. Tá, querida? A Ana Sofia disse que não conhece nenhuma dança africana, nem conhecia nenhuma dança, né, de origem indígena. Agora, né, já conhecemos várias, tá bom?
O João Henrique acha que os índios dançam por causa da tradição e tem muito a ver com isso, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso agora, tá, João? E vamos lá. Olha só. Então, gente, as danças, né, desde os primórdios da humanidade, a dança ela surge primeiro com uma função muito importante, a função da comunicação. Por isso que cada dança, principalmente os povos nômades, né, os povos ainda que se mantêm mais apegados às suas tradições, principalmente religiosas, eles ainda utilizam muito a dança. Por quê? Até o homem adquirir, né, o advento da fala e da escrita, como que o homem se comunicava? Através da mímica, do gestual e da dança. Tá? Então, essas danças, elas sempre tiveram, né, a função de contar uma história. Quando a gente observa, por exemplo, a dança do Quarupi, né, que vocês viram aí, foi o primeiro vídeo de dança indígena que a gente colocou, foi um trechinho do Quarupi. O Quarupi ele é um rito de passagem. Né? É uma dança que faz analogia à questão do ritual de culto aos mortos. Tá? Então, já a segunda dança indígena que vocês observaram, ela é uma dança de preparação para a guerra. Observe que os movimentos dela são bem distintos. Né? No caso da segunda dança indígena apresentada, observe que são movimentos onde a tribo, né, os dançarinos ali, eles seguem numa formação, como se fosse uma parede, né? E eles vão fazendo uma espécie de um zigue-zague. Tá? Isso aí, esse zigue-zaguear, dentro da linguagem corporal indígena, significa preparação para a guerra. Certo? Ou seja, né, mostrando que ele está ali atento. Tá? Outra coisa bem interessante, né? Aqui no Brasil, quando a gente fala, né, de danças com a matriz indígena, tá? A gente pode citar o carimbó, por exemplo, que foi até que eu citei, né, professora? O carimbó e o sirimbó ou siriá. Tá? São danças ali naquela região do Pará, tá certo? E são danças assim elas têm muito a ver com os rituais de pagelança, né, das religiões indígenas, tá certo? Onde você vê a questão dos movimentos circulares e também tem a questão da cultura portuguesa, que é a questão do gingado das saias. Né? Geralmente as mulheres, né, são mulheres, né, homens e mulheres, e eles se vestem, né, as vestimentas típicas, características deles, as mulheres usam grandes saias de chita colorida, que isso é uma tradição vinda de Portugal. Então, você tem, né, a questão da cultura portuguesa, a cultura europeia, no entrelace aí com a cultura indígena da região, tá? Para as rodas aí de carimbó ou siriá. Tá? Olha só, que são duas danças diferentes. E quando a gente fala, né, da questão das danças africanas, em alguns lugares aqui do Brasil, especialmente em alguns locais do Rio de Janeiro, professora, nós temos alguns grupos que ainda mantêm viva a tradição da época dos primeiros ancestrais chegados da África. Se você vê, por exemplo, né, o jongo da Serrinha, no Rio de Janeiro. Ele é famosíssimo, né, mundialmente conhecido, o jongo da Serrinha, onde, né, algumas vezes aí durante o mês, as pessoas se reúnem para jogar o jongo. Né? Eles falam que é um jogo. Né? Eles veem como... O jongo ele tem passos meio parecidos com o da capoeira, só que tem certas diferenças ali. Tá? Inclusive, a grande diferença, a principal, é justamente a finalidade do jongo. Tá? Diferentemente de outras danças de origem africana, o jongo ele não tinha uma função religiosa, ou uma conotação religiosa, e sim uma conotação justamente de diversão, de união das pessoas, né, daquela tribo africana. Tá? Essa é uma característica interessante do jongo. Tudo bem? Então, gente, olha só, eu gostaria muito de agradecer a todos vocês pelas interações no chat, respostas muito bem elaboradas, muito inteligentes. Gostaria de agradecer o convite da professora Fernanda. Obrigada, Fernanda. E a gente vai ficando por aqui. Bom, pessoal, a nossa aula está chegando ao fim. Eu só vou retomar com vocês o que a gente aprendeu hoje, tá? Então, nós identificamos e analisamos diferentes formas de expressão das danças indígena, africana e afro-brasileira. Conhecemos e apreciamos diversos estilos de dança indígena, africana e afro-brasileiras. E aprendemos sobre os diferentes tipos de danças e suas origens. Eu espero que vocês tenham gostado. Agradeço a professora Márcia, a participação dela. E a gente se vê na próxima aula.